Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, hoje é dia da exaltação da Santa Cruz, o amor de Deus que se manifesta. Francisco na audiência geral. Testemunhar a fé não com palavras, mas com o exemplo. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. Na catequese da audiência geral desta quarta-feira, 13 de setembro, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre o zelo apostólico de um leigo. O beato José Gregório Hernández Cisneros, nascido na Venezuela em 26 de outubro de 1864, recebeu a fé sobretudo da mãe, como contou. A minha mãe ensinou-me a virtude desde o berço, fez-me crescer no conhecimento de Deus e deu-me a caridade como guia. São as mães que transmitem a fé. A fé se transmite em dialeto, ou seja, com a linguagem das mães, aquele dialeto que as mães sabem falar com os filhos. Vocês, mães, fiquem atentas a transmitirem a fé com aquele dialeto materno, sublinhou o pontífice. Segundo Francisco, a caridade foi a estrela que norteou a existência do beato José Gregório. Pessoa boa e radiante, de caráter alegre, era dotado de uma inteligência marcante, tornou-se médico, professor universitário e cientista, mas foi, antes de tudo, um médico próximo dos mais fracos, tanto que era conhecido na sua pátria como o médico dos pobres. A riqueza do dinheiro preferiu a do Evangelho, dedicando sua existência para socorrer os necessitados. Nos pobres, nos doentes, nos migrantes, nos sofredores, José Gregório via Jesus, e o sucesso que nunca buscou no mundo o recebeu, e continua recebendo das pessoas que o chamam de santo do povo, apóstolo da caridade, missionário da esperança. O Papa prosseguiu dizendo que José Gregório era um homem humilde, gentil e disponível, e ao mesmo tempo era movido por um fogo interior pelo desejo de viver a serviço de Deus e do próximo. Movido por esse ardor, tentou várias vezes tornar-se religioso e sacerdote, mas vários problemas de saúde o impediram de fazê-lo. No entanto, a sua fragilidade física não o levou a fechar-se em si mesmo, mas a tornar-se um médico ainda mais sensível às necessidades dos outros. Agarrou-se à providência e, fortalecido na alma, foi mais ao essencial. Eis o zelo apostólico dele, não segue as próprias aspirações, mas a sua disponibilidade aos desígnios de Deus. E assim o beato compreendeu que, por meio do cuidado dos doentes, colocaria em prática a vontade de Deus, socorrendo os que sofrem, dando esperança aos pobres, testemunhando a fé, não com palavras, mas com o exemplo. Chegou assim, nesta estrada interior, a acolher a medicina como um sacerdócio, o sacerdócio da dor humana. Quão importante é não sofrer passivamente as coisas, mas, como diz a Escritura, fazer tudo com bom coração para servir ao Senhor. Esse entusiasmo, esse zelo de José Gregório vinham de uma certeza e de uma força. A certeza era a graça de Deus, sublinhou o pontífice. Ele, por primeiro, sentia a necessidade da graça, que a mendigava nas ruas e tinha extrema necessidade do amor. E eis a força que ele almejava, a intimidade com Deus. Era um homem de oração, a graça de Deus e a intimidade com Deus. Era um homem de oração que participava da missa, disse o Papa. No contato com Jesus, José Gregório se oferece no altar por todos. Ele sentiu-se chamado a oferecer a sua vida pela paz. O primeiro conflito mundial estava em andamento. Chegamos assim ao dia 29 de junho de 1919. Um amigo o visita e o encontra muito feliz. José Gregório soube de fato que foi assinado o tratado que põe fim à guerra. Sua oferta foi aceita e é como se ele sentisse que sua missão na terra estivesse concluída. Naquela manhã, como sempre, tinha ido à missa e depois saiu às ruas para levar remédios a um doente. Mas enquanto atravessava a rua, foi atropelado por um veículo. Levado ao hospital, morreu pronunciando o nome de Nossa Senhora. Assim terminou seu caminho terreno. Em uma rua, enquanto realizava uma obra de misericórdia, e em um hospital, onde fez de seu trabalho uma obra-prima como médico. Ele nos estimula ao compromisso diante das grandes questões sociais, econômicas e políticas de hoje. Muitos falam sobre isso, tantos falam mal sobre isso, tantos criticam e dizem que tudo vai mal. Mas o cristão não é chamado a isto, mas sim a se ocupar disso, a sujar as mãos,
antes de tudo, como nos disse São Paulo, a rezar e depois a empenhar-se não em falatórios. A fofoca é uma praga, mas na promoção do bem, na construção da paz e da justiça na verdade. Também isto é zelo apostólico, é anúncio do Evangelho, é bem-aventurança cristã. Bem-aventurados os pacificadores. Sigamos em frente, no caminho do Beato Gregório, um leigo, um médico, um homem de trabalho cotidiano que o zelo apostólico o impeliu a viver fazendo a caridade durante toda a vida, concluiu Francisco. Notícias da Igreja Católica. A Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE, e o Comissariado dos Bispos Alemães, escritório católico em Berlim, publicaram na terça-feira, 12 de setembro, uma declaração conjunta na qual manifestaram a sua profunda preocupação com o novo projeto que muda a posição do Conselho e do Parlamento Europeus sobre o regulamento de substâncias de origem humana. A declaração diz que o projeto, com as alterações transacionais introduzidas no regulamento, definirá inequivocamente o rumo do futuro debate sobre a vida humana pré-natal na lei europeia sobre transplantes e produtos farmacêuticos e influenciará assim o debate em curso sobre o fortalecimento dos cuidados da saúde da União Europeia, levantando inúmeras questões éticas e constitucionais nos Estados-membros da União Europeia. A declaração diz que a Igreja Católica está convencida de que a vida humana, desde a concepção, tem uma dignidade própria e um direito independente de proteção e que, por isso, a sua intenção é chamar a atenção para as consequências do novo regulamento de substâncias de origem humana. Notícias da Igreja Católica. A Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, a ACANSOP, pediu na segunda-feira, 11 de setembro, às câmaras municipais do Sudoeste do Estado que aprovem moção de repúdio à possível liberação do aborto pelo Supremo Tribunal Federal. O STF julga a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que tramita desde março de 2017 e pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez, a pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Segundo Beto Guzzi, diretor executivo licenciado da ACANSOP, o poder legislativo de cada município do Sudoeste do Paraná sozinho não tem força para discutir temas polêmicos como esse, mas a ACANSOP, enquanto entidade que representa as câmaras de vereadores dos 42 municípios do Sudoeste e os mais de 380 legisladores da nossa região, tem condições de mostrar que o Sudoeste tem representatividade e que a população é contra o aborto injustificado por ser totalmente contra os princípios da vida. Notícias da Igreja Católica. A Santa Sé divulgou na segunda-feira, 11 de setembro, os detalhes do consistório ordinário público de sábado, 30 de setembro, no qual o Papa Francisco criará 21 novos cardeais. Este evento será dias antes do início do Sínodo da Sinodalidade, o encontro que reunirá bispos e fiéis de todo o mundo em Roma durante todo o mês de outubro. No último dia de setembro, às 10 horas de Roma, o Papa Francisco celebrará o consistório na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nesta cerimônia, Francisco criará 18 novos cardeais com direito ao voto e 3 novos cardeais com mais de 80 anos que não terão direito ao voto no futuro conclave. O Papa imporá o barrete cardinalício, consagrará o anel e atribuirá aos novos cardeais o seu título ou diaconia. Notícias da Igreja Católica. O ex-jogador de futebol Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno, deu um passo significativo em sua vida de fé ao receber o sacramento do batismo nesta terça-feira, 12 de setembro, aos 46 anos. Após a cerimônia na paróquia São José do Jardim Europa, em São Paulo, capital, Ronaldo, bicampeão mundial pela seleção brasileira, contou a sua experiência nas redes sociais, destacando a importância deste momento marcante em sua vida. Hoje é um dia muito especial. Fui batizado. A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus, de um modo novo, mais consciente, mais profundo, escreveu Ronaldo em sua conta no Instagram em 12 de setembro. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.